Minha esposa teve um caso com meu primo. Agora estou mais feliz do que nunca com a esposa dele. Quando eu, homem de 33 anos, era jovem, minha relação com minha mãe não era nada fácil. Simplificando, ela era abusiva. Mas essa é uma história para outro dia. Acho que é por isso que me apeguei tanto ao meu primo sempre que podia, buscando algum tipo de segurança, porque ele era o único apoio que eu tinha. Antes de continuar, já se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de traição e vingança como essa. Obrigado, meu bruxo. Com minha mãe, não era uma questão de disciplina ou de um estilo de criação rígido. Ela descontava sua raiva em mim por qualquer motivo que encontrasse, mas muitas vezes, era por algo que meu primo e eu havíamos aprontado juntos. Ele não morava perto, mas como estudávamos na mesma escola, sempre encontrávamos tempo para causar confusão. Ele também enfrentava muita pressão por parte da mãe dele, assim como eu enfrentava da minha. Mas, de algum modo, isso nunca nos impediu. Era como se tivéssemos um acordo não verbal de que qualquer punição valeria a pena pelas memórias que estávamos criando. Sabíamos que os tapas ou as explosões verbais nos aguardavam e que nossos ouvidos ficariam zunindo, mas não ligávamos. Ele não era apenas meu primo. Ele era meu primeiro irmão de verdade, não o tipo que você é obrigado a aceitar por causa do sangue, mas o tipo que você escolhe. Ele preenchia as lacunas que meu irmão mais velho deixou abertas. Meu primo era meu parceiro em tudo, desde roubar porções extras de batata frita no almoço de família até navegar pelo campo minado que era o ensino médio. No ensino médio, conheci a mulher que acabaria se tornando minha esposa. Ela não era apenas linda, mas magnética. Ela atraía tanto a mim quanto ao meu primo. Naquela época, nós dois tínhamos uma queda por ela. Mas, sendo a dupla unida que éramos, fizemos um pacto silencioso. Nenhum de nós faria nada sem a permissão do outro. Bem, ele acabou me dando sua bênção. Na época, eu não entendia por que ela me escolheu. Hoje, tenho uma ideia muito melhor do motivo. Começamos a namorar no último ano do ensino médio e nos casamos quando estávamos na metade dos nossos 20 anos. Meu primo foi meu padrinho de casamento, e me lembro de pensar, cara, essa é a vida perfeita. Estou com a mulher dos meus sonhos, meu melhor amigo ao meu lado e laços familiares que qualquer um invejaria. Mas você sabe como a vida gosta de pregar peças. E ela me pregou uma bem grande. Minha esposa e eu nos mudamos para uma casinha modesta. Meu primo morava a algumas cidades de distância, mas poderia muito bem ser nosso vizinho, de tanto que ele aparecia. Os fins de semana eram reservados para churrascos, futebol e cerveja na varanda. Fazíamos tudo juntos. A certa altura, comecei a achar que minha esposa e meu primo estavam próximos demais, mas crescemos juntos, então talvez fosse normal. Eles sempre tiveram uma camaradagem natural, mas aquilo começou a parecer diferente. Havia olhares demorados, piadas internas das quais eu não fazia parte e aquele tipo de silêncio que surge quando você entra em uma sala onde as pessoas estavam falando de você. Mas, por algum motivo, eu apenas coloquei tudo na conta de uma amizade profunda entre eles. Afinal, nós dois a conhecemos ao mesmo tempo e tínhamos um laço próximo com ela. Sempre que a suspeita crescia, eu a ignorava, e eventualmente ela sumia. Até porque, naquela época, meu primo se casou com uma mulher linda chamada Maria, que estava administrando um negócio muito bem-sucedido. Ele não aparecia com tanta frequência, e, quando vinha, geralmente estava acompanhado da esposa. Raras eram as vezes em que ele aparecia sozinho. Eu sempre segui uma rotina. Todas as quartas-feiras e sábados à noite, dirigia até um parque a poucos quilômetros de casa para encontrar um grupo de vizinhos. Não era nada extravagante, apenas uma maneira de alongar as pernas, bater papo e trocar piadas durante exercícios leves. Mas, naquela quarta-feira em particular, o clima tinha outros planos. No meio do nosso encontro, começou a chover forte e de repente, pegando todos de surpresa. Isso fez com que todos corressem para casa mais cedo do que o habitual. Normalmente, conferimos a previsão do tempo, especialmente nessa época do ano, quando as chuvas são comuns. Se houvesse previsão de chuva, mudávamos o dia ou o horário, mas essa nos pegou de surpresa. Então, pela primeira vez, cheguei em casa muito mais cedo do que de costume. No momento em que entrei, algo parecia errado. 2 copos de vinho estavam sobre a mesa de centro, o que achei estranho, já que não tínhamos recebido visitas, e minha esposa, Tina, não era exatamente sociável com os vizinhos. A casa tinha um leve cheiro de perfume familiar, mas não era o que Tina costumava usar. Quando ela me viu, seu comportamento ficou nervoso, quase de forma cômica. Eu a peguei jogando algo no lixo da cozinha, mas, estupidamente, esqueci completamente de verificar o que era até que fosse tarde demais. Quando me viu, ela congelou,
como um servo diante dos faróis de um carro. Seu riso era nervoso e forçado quando perguntei por que ela parecia tão assustada, mas ainda não pressionei. Mais tarde, enquanto estávamos no banheiro, mencionei os 2 copos de vinho com evidências de que ambos haviam sido usados, e perguntei se tínhamos recebido visitas inesperadas e por que ela não tinha me mandado uma mensagem ou me contado antes. Ela respondeu casualmente, o que agora sei que era obviamente uma mentira, dizendo que a esposa do meu primo tinha passado rapidamente para dar um oi enquanto estava a caminho de outro lugar. Aquilo me fez parar. A esposa do meu primo? Ela estava no exterior há algum tempo cuidando de negócios. Tina sabia disso. Todo mundo na família sabia. Estávamos todos empolgados com essa novidade, especialmente porque ela era o alicerce da família. Meu primo, inclusive, ocupava um cargo confortável na empresa dela. Viva o nepotismo! Minha reação inicial foi de choque, então perguntei, espera, ela voltou? Embora não fossemos extremamente próximos, ela teria dito algo ou meu primo teria. Eu fiquei genuinamente confuso, e antes que pudesse investigar mais a fundo minha esposa rapidamente mudou de assunto, falando sobre como estava no clima para intimidades porque estava com frio e precisava do meu calor. Eu, estupidamente, deixei tudo de lado, me forçando a enxergar aquilo como um mal-entendido. Mas o pensamento continuava na minha mente, incomodando como uma coceira que eu não conseguia alcançar. Ainda assim, no momento, eu deixei passar, porque queria aproveitar a situação. Porém, a desconfiança cresceu. Mais tarde, quando finalmente consegui ficar a sós com meu primo, sem minha esposa por perto, decidi agir. Fomos a um bar, e eu me certifiquei de pagar todas as bebidas, assim seria fácil para ele beber bastante. Se eu o confrontasse em circunstâncias normais, ele provavelmente me pressionaria a resolver isso com minha esposa em vez de com ele, especialmente se minha questão fosse com ela diretamente. Como mencionei, ele é um cara esperto, e por mais que eu quisesse perguntar onde exatamente sua esposa estava, ele provavelmente questionaria o motivo do meu interesse, já que nunca pergunto nada sobre ela. Mas naquele dia eu perguntei. Fui direto e perguntei quando ela tinha voltado para casa. Ele ficou visivelmente confuso e, balançando a cabeça meio bêbado, admitiu que ela ainda estava no exterior e só voltaria dentro de pelo menos 2 semanas. O investidor dela havia sugerido que ela ficasse mais um tempo para fazer networking com outros empresários. Essa resposta me atingiu como um soco no estômago. Tentei manter uma expressão neutra e mudei rapidamente de assunto, mas meu cérebro estava em alerta máximo. A pessoa que tinha visitado a Tina obviamente não poderia ser quem ela alegava. Esperei até a manhã seguinte para confrontar Tina, porque quando cheguei em casa ela já estava profundamente adormecida. Vou tentar escrever o que lembro dessa conversa, mesmo que minha memória já não seja tão boa, tentando expressar as emoções que senti naquele momento. Comecei dizendo, eu sei que você está me traindo. Fui muito direto, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Ela começou a chorar quase imediatamente, negando com veemência, eu não estou te traindo, eu juro. Ela soluçava, e continuou, estou vendo alguém, mas não da forma como você está pensando. Tenho me consultado com um psicólogo. Olhando para trás, foi estranho ela nem sequer perguntar por que eu pensaria algo assim. Eu estava incrédulo. Ela continuou, sim, estou lidando com depressão porque temos tido dificuldades para engravidar. Não queria te contar porque você sempre disse que depressão não é real e achei que me julgaria. Eu nunca tinha dito algo assim. Agora eu estava ainda mais confuso. Fiquei encarando ela, tentando processar o que ela dizia. Então ela acrescentou, se não acredita em mim, ligue para o seu primo. Eu contei tudo para ele, e foi ele que sugeriu que eu mantivesse isso em segredo para evitar julgamentos. Eu estava desnorteado, mas decidi ligar para meu primo. Para minha surpresa, ele confirmou a história dela, insistindo que era verdade e pedindo que eu respeitasse a privacidade dela. Ele até me disse para não entrar em contato com um psicólogo, dizendo que isso poderia atrapalhar o progresso dela na jornada de saúde mental. Honestamente, por mais cético que eu estivesse, senti que questioná-la sem parar para tentar desmentir o que dizia seria muito insensível, caso fosse verdade. Então decidi agir com cautela. Por um tempo, deixei isso para lá, me convencendo de que tinha exagerado. Mas algo ainda não fazia sentido. Talvez fosse o comportamento estranho dela ou as desculpas que pareciam convenientes demais. Seja o que for, isso me incomodava a ponto de eu instalar câmeras escondidas em casa. Não por paranoia, mas para aliviar minha mente. Talvez para descartar outras explicações que eu temia, ou para ver se conseguia encontrar provas da verdade que ela alegava. Ela dizia que a maioria das sessões acontecia no escritório do psicólogo, mas que às vezes pagava extra por visitas em casa. Achei isso extremamente improvável,
porque nem sabia que psicólogos faziam visitas domiciliares. Mas, com uma rápida pesquisa, descobri que alguns realmente fazem. Por muito tempo, ninguém apareceu depois que instalei as câmeras. Comecei a me sentir culpado, pensando que talvez minha desconfiança tivesse feito Tina dar uma pausa nas sessões. Talvez porque ela estivesse se sentindo exposta ou tivesse decidido procurar ajuda fora de casa de vez. Sim, eu perguntei como ela estava pagando por isso, porque não vi nenhuma conta que refletisse esses gastos. Ela afirmou que estava pagando do próprio bolso para proteger sua privacidade. Tudo parecia girar em torno de proteger a privacidade dela, até mesmo do próprio marido. Meses se passaram, e a vida voltou a um simulacro de normalidade. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque precisava ter certeza. Eu não iria agir precipitadamente, com base apenas em suposições. Isso foi até uma tarde em que decidi verificar as gravações armazenadas no cartão SD. Comecei a avançar rapidamente pelos clipes, procurando algo fora do comum, quando notei algo estranho em um vídeo. Meu primo apareceu de surpresa. Nós ficamos na sala, jogando videogame e rindo como de costume. Em certo ponto, ele sugeriu que jogássemos um jogo antigo que dominávamos na época da faculdade, alegando que dessa vez ele me venceria. Fui até a garagem para procurar nos meus guardados onde eu mantinha os jogos antigos, deixando sozinho na casa. O que vi a seguir realmente me destruiu, e acho que, nas histórias que leio por aí, as pessoas nunca falam sobre o quão devastador pode ser testemunhar uma traição. Meu primo foi até a cozinha, onde Tina estava preparando o jantar. A filmagem mostrava os dois em uma discussão acalorada. O áudio não era dos melhores, porque eu não priorizei isso ao instalar as câmeras, mas juro que ouvi Tina perguntando quando ele finalmente iria se divorciar da esposa. Lembro-me de pensar como isso era estranho. Por que ela acharia que isso era da conta dela? Lembre-se de que todos éramos amigos. Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, pensei que pudesse haver algo sinistro acontecendo. Só acreditei totalmente que estava sendo feito de idiota quando o imbecil do meu primo tentou acalmá-la com um abraço, falando algo sobre sua esposa assinar algumas ações extras antes de se divorciarem. Nunca tinha ouvido a voz da minha esposa tão desesperada quanto soava naquele vídeo. Ela disse que estava pronta para se divorciar de mim quando eu a confrontei, mas ele não estava pronto, então ela não seguiu em frente. Afirmou que tinha feito tudo o que ele pediu para concretizar o plano. Para consolidar ainda mais essa realidade na minha mente, poupando-me de dúvidas e impedindo qualquer negação futura, o universo resolveu selar a briga deles com um beijo. Um beijo tão apaixonado que parecia cena de filme. Senti uma dor terrível no peito, mas não sabia dizer o porquê. Continuei assistindo. Vi meu primo voltando para a sala e eu entrando pouco depois, com o jogo nas mãos, sorrindo como tolo que eu era, e que ainda sou. Então, voltamos a brincar e conversar, como se a pessoa que eu acreditava ser meu melhor amigo não tivesse acabado de me trair segundos antes. A descoberta mudou tudo. Fiquei sentado em silêncio por horas, com a mente a mil. Meu primo e minha esposa haviam me traído da pior forma possível. Não era apenas a traição física, mas a teia elaborada de mentiras. Tudo fez sentido. Aquela história de psicólogo era uma mentira que ambos tinham inventado. A manipulação e a audácia deles me atingiram como um golpe. E o que mais me magoava era o fato de que o único que eu considerava mais que família havia feito isso comigo. Estranhamente, eu estava mais bravo com ele do que com ela. A traição dele cortou minha alma profundamente. Sim, eu era próximo da minha família, mas onde ele estava, minha família não se comparava. Ele era meu amigo, meu irmão, meu primo e, de certa forma, até uma figura paterna. Dói, e nenhuma palavra pode descrever como me senti naquele momento. Mas, em vez de agir por impulso, soube que precisava ser estratégico. Se eles achavam que eram espertos, eu o superaria. Primeiro, fiz uma cópia da gravação e a armazenei em vários dispositivos. Eu não ia correr o risco de perder minhas provas. Então, entrei em contato com a esposa do meu primo, Maria, sob o pretexto de colocar a conversa em dia. Ela sempre foi uma pessoa pé no chão. Durante o café, abordei suavemente o assunto sobre o marido dela, com perguntas normais sobre como estava a vida de casada. Até comentei que ele parecia muito ocupado ultimamente. Maria riu nervosamente e disse que tudo estava ótimo, mas que ocupado era pouco para descrever o marido, que entre os negócios e as viagens, ela mal o via. Na minha cabeça, eu me perguntava, que viagens? Ele nunca me falou sobre isso. Então, comecei a juntar as peças, porque minha esposa também tinha feito viagens na mesma época, supostamente a trabalho. Pelo menos, era o que ela tinha me dito. Naquele momento, no café, eu sabia que era diferente.
Mas meu objetivo ali não era apenas conectar os pontos ou procurar mais evidências. Eu queria contar a Maria sobre o caso porque sabia que ela teria mais habilidade para lidar com isso. Então, mostrei a ela as gravações, tentando ao máximo amenizar o impacto e prepará-la para algo pesado, dizendo que ela merecia saber a verdade. O rosto dela ficou pálido enquanto assistia ao vídeo de seu marido beijando minha esposa na cozinha. Ao final, suas mãos tremiam e ela estava chorando. Ficamos sentados ali por vários minutos, apenas tomando nossos cafés em silêncio, até que ela perguntou o que faríamos a seguir. Foi sobre isso que conversamos por horas. Maria confidenciou que o marido vinha pressionando ela para transferir mais ações do negócio dela para o nome dele, alegando que queria assumir um papel maior. E garantiu que no futuro, ele pagaria por essa fatia maior. Segundo ela, ele tentou de tudo para conseguir um pedaço maior, mas ela tinha sido cautelosa desde o início, embora estivesse começando a ceder recentemente. Maria deixou muito claro que não poderia mais ficar com ele. Isso era inegociável para ela. Ela sugeriu usar o divórcio dela como uma alavanca. Enquanto isso, eu fazia o papel do marido desavisado em casa. Tina não fazia ideia do que eu tinha descoberto e eu não dei nenhum motivo para que ela suspeitasse que eu estava ciente. Em vez disso, concentrei-me em proteger minhas finanças. Transferi uma quantia significativa de dinheiro para minha mãe, como um presente, e depois aconselhei que ela investisse no negócio de Maria, garantindo que Tina não tivesse muito que reivindicar durante o nosso divórcio. Conforme o divórcio de Maria avançava, meu primo começou a entrar em pânico. Ele tentou persuadi-la a não se separar, oferecendo-se até para sair completamente do negócio. Maria fingiu considerar suas súplicas, enquanto fortalecia seu caso legal contra ele. As coisas se moveram rapidamente porque ela colocou uma proposta na mesa. Se ele não dissesse nada à minha esposa, Tina, sobre os detalhes do divórcio e ela pudesse confirmar isso antes que eu finalizasse o meu, ele receberia uma quantia razoável como compensação no divórcio. Caso contrário, ela exporia toda a sujeira dele e garantiria que ele saísse sem nada. Ele aceitou o acordo. O desgraçado ganancioso. Quando o divórcio de Maria foi finalizado, era hora de eu avançar para a próxima etapa. Sabia que não podia perder tempo, já que meu primo provavelmente contaria a Tina em algum momento. Eu não confiava totalmente nele para manter sua palavra. Então, coloquei todo o meu foco no próximo movimento. Em poucas horas, entreguei a Tina os papéis do divórcio. Mantive um tom calmo e distante. Disse que simplesmente não podia continuar e que queria o divórcio. Para minha surpresa, ela não ofereceu muita resistência. Apenas perguntou por que eu queria me separar. Eu disse que era porque não a amava mais e que sentia que aquela história de depressão era apenas uma fachada para algo mais. Mas fiz parecer que eu não sabia de muita coisa. Ela tentou parecer ligeiramente preocupada, mas pude perceber que estava mais do que disposta a seguir em frente, provavelmente pensando que estaria livre para ficar com meu primo. Negociamos um acordo antes de irmos ao tribunal, o que obviamente funcionou a meu favor. Além disso, como a maior parte dos meus bens estava vinculada ao negócio de Maria, Tina acabou ficando com uma fração do que provavelmente esperava. Apesar disso, ela ainda parecia satisfeita, provavelmente pensando que meu primo cuidaria dela de qualquer forma. O verdadeiro choque veio após o divórcio. Tina não tinha ideia de que meu primo, embora confortável financeiramente para um solteiro, não tinha o tipo de dinheiro necessário para o estilo de vida luxuoso que ambos haviam imaginado. Isso aconteceu porque o plano dele de obter as ações fracassou. No entanto, no fim das contas, eles ainda discutiram seu futuro, concordaram com algumas coisas e tiveram um pequeno casamento secreto. Obviamente, quando essa notícia chegou à nossa família extensa, foi o suficiente para alienar os dois do restante da família. Meu primo sabia que não tinha o dinheiro que Tina provavelmente achava que ele tinha, mas acredito que ele sabia que a perderia se contasse a verdade. Então, decidiu perder de um jeito, mas não dos dois. Ele fez parte do trabalho duro por nós, mas acho que só depois de se casarem é que ele teve a chance de contar tudo a ela, inclusive o quanto eu sabia. Se ela tivesse levado o caso ao tribunal comigo, teria sido exposta, porque eu teria usado o caso dela como vantagem para conseguir um acordo melhor. Mas Tina escolheu o caminho mais fácil porque queria sair rapidamente. Acho que foi quando ela descobriu tudo que resolveu voltar para mim, pedindo desculpas e implorando por perdão. Claro, eu não me importei nem um pouco com isso. Mais tarde, descobri que ela fez o mesmo com Maria, implorando e implorando. Acabei bloqueando minha ex-esposa em todas as plataformas possíveis. Ela desistiu de seu casamento por um homem que não podia oferecer nada a ela. No final das contas, acho que eles têm o amor um do outro. Nunca obtive um encerramento real. Quando ela começou a me trair,
Foi antes ou depois de nos casarmos? Quantas vezes isso aconteceu? E com quantas pessoas? Ela me escolheu porque eu tinha mais perspectivas do que meu primo e só se voltou para ele quando os negócios da esposa dele o elevaram na jogada? A verdade é que, quando uma mulher te trai, você nunca tem essas respostas, mesmo que ela te dê alguma. Ninguém vai admitir que te traiu 10 vezes no passado. Isso dói, mas as coisas não estão completamente sombrias, então eu vou ficar bem. Maria e eu nos aproximamos muito durante esse tempo, e essa é minha parte favorita de todo esse caos. Mas estamos mantendo as coisas simples por enquanto. Concordamos em ir devagar, então não estamos falando de casamento, especialmente depois do que passamos. Honestamente, isso não foi forçado, aconteceu naturalmente. E, sinceramente, estou mais feliz do que estive em muito tempo. Não é a mesma coisa que meu primo fez, porque respeitamos nossos limites quando eles existiam. De qualquer forma, vamos continuar crescendo juntos. O foco agora é reconstruir nossas vidas e garantir que nunca mais nos machuquemos. Talvez, no final de algo ruim, tenha realmente surgido algo bom para nós dois. Se você gosta dessas histórias, se inscreve no canal para acompanhar mais, e continue se divertindo assistindo essa história que está aparecendo na sua tela. Obrigado e até a próxima história.